Oi, pessoal, paz, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o assunto obediência. E para começar esse assunto, eu queria ler um versículo onde Jesus está falando assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Então, aqui Jesus falando, né, que as pessoas ficam chamando ele de Senhor, mas não fazem o que ele fala. E por um lado, eu até entendo assim a decepção com a qual Jesus estava falando isso para os discípulos dele. Então aqui eu não queria falar sobre obediência no sentido legalista, no sentido que você é obrigado a obedecer as regras. Não, não é nesse sentido. Por quê? Muitas pessoas elas não sabem a diferença entre você colher o que você está plantando, entre uma disciplina do Senhor como o seu Pai, e a diferença entre o juízo e o castigo de Deus. Então, quando a Bíblia fala, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, é uma consequência até natural. São as leis espirituais que Deus estabeleceu e que, se a gente quiser viver bem, se a gente quiser colher aqueles resultados, a gente tem que andar de acordo com as leis que o Senhor já colocou na sua palavra. E assim como um pai natural, um pai humano, quando vê o seu filho desobedecendo alguma coisa, ele vai lá e corrige. Deus também faz isso com a gente. Então tem coisas que é uma correção de Deus. E lá no final de tudo também existe o juízo de Deus, quando Deus julga e quando Deus traz juízo, né? Então aí são coisas diferentes. Só que tem muita gente que está sofrendo consequências de suas ações, consequências de suas obediências e está achando que é um juízo de Deus. Como assim, Daisy? Por exemplo, um pai natural, né, ele vê o filhinho dele indo pôr o dedo na tomada e ele fala assim, olha, não põe o dedinho na tomada, senão você vai levar um choque. E daí a criancinha vai lá e desobedece, põe o dedinho na tomada e ela leva um choque. Então, nesse caso, é o quê? É o pai que castigou ela? Não, é só uma consequência natural. Mas o que seria uma disciplina mesmo? Depois que acontece isso, o pai pega ela, dá uns tapinha na bunda e fala assim, eu não falei que não era para você fazer isso? E daí isso é uma disciplina. Então, quando a Bíblia fala a respeito das consequências que acontecem, ele está falando sério. Então, eu queria ler alguns versículos sobre obediência aqui para vocês. Deuteronômio 5:29. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. João 14:15, Jesus falando agora no Novo Testamento. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aqui, Tiago 1:22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Ou seja, se você não fizer, o que vai acontecer? E para fechar, 1 João 5:3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são tão difíceis de obedecer. Então, a gente vê que a Bíblia toda, ela influencia a obediência. Ela fala que existem bênçãos na obediência à palavra de Deus. Então, gente, é uma coisa que eu tenho visto ultimamente. A gente não pode obrigar uma pessoa ímpia a obedecer a Deus. Ela não ama a Deus, ela não acredita em Deus, então ela não tem que obedecer a palavra, na verdade, né? Ela não tem nenhum compromisso com Jesus. Mas a partir do momento que a gente levanta a mãozinha lá na hora do culto e confessa Jesus como nosso Senhor, além de Salvador, Jesus espera essa obediência de nós. E o que eu tenho visto muitas vezes, o que eu tenho presenciado pessoalmente? Que as pessoas que não são obedientes, elas ficam com as suas vidas estagnadas. Elas desobedecem a Deus na cara dura, assim, desobedecem os líderes, desobedecem a palavra. Tudo que fala na palavra ela não faz, ela está sempre questionando, né? Pessoas que não têm um coração submisso, pessoas teimosas, que é difícil entrar a palavra no coração, é difícil entender. Todo conselho que você dá para essa pessoa não segue. Então, o que acontece? A vida dela está sempre na mesma, né? Tem pessoas que entraram comigo junto na igreja e a vida da pessoa tá a mesma coisa, as mesmas lutas há 5 anos, os mesmos problemas, sabe? A vida não vai para frente, fica tudo estagnado. Por quê? Porque a pessoa é teimosa. A Bíblia fala em 2 Crônicas 20:20. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo.
Então, assim, a minha tradução Bíblia Freestyle aqui desse versículo é assim: se vocês fizerem o que os profetas estão falando, se vocês confiarem em Deus, dará tudo certo. Se vocês não fizerem, azar de vocês. Assim, a gente como ser humano, a gente erra, entendeu? A gente não consegue obedecer tudo 100%, sabe? Às vezes a gente patina numa coisa, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Mas a gente, como liderança, muitas vezes observando, é muito claro a gente perceber a pessoa que tem um coração disposto a obedecer, a pessoa que está pelo menos tentando, e a pessoa que não tem um coração submisso, a pessoa que ela por si só é desobediente. Dá pra ver isso, a gente percebe isso. Então, como é que funciona? A pessoa vem e fala assim pra você: então, Daisy, eu tô precisando de ajuda numa área da minha vida, sabe? E eu queria que você me orientasse, eu queria que você orasse comigo. Claro, oro com você. Então, assim, além de orar por você, aqui na Bíblia fala, tá vendo esse versículo aqui? Fala que você tem que fazer A, beleza? Então, você faz essa orientação que está na palavra e depois a gente volta a conversar, tá bom? Então, né, você falou pra eu fazer A, mas eu não fiz A não, você sabe como é que é, né? Daí eu acabei fazendo B, então eu queria que você orasse por mim. Ah, você não fez o A que eu falei, você fez B? Bom, de acordo com a palavra, quando é assim, você poderia fazer C. Se você fizer C, vai dar tudo certo. As coisas vão se encaminhar, vai dar tudo certo, tá bom? Então você faz C, eu vou orar aqui por você e depois a gente volta a conversar, tá bom? Então, né, Deise, eu sei que você falou pra eu fazer C, mas aí eu fiz D, né? Só que daí deu tudo errado de novo. Então eu queria que você orasse por mim. Ah, você não fez? Nossa, que novidade. Amém, querido. Deus te ama, Jesus te ama, eu te amo. Amém, querido. Deixa eu orar por você. Sabe, e essas coisas a gente vê com tristeza, porque a gente vê a vida de uma pessoa assim que tem muito potencial, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente vê, que a gente gosta, que a gente quer o bem, mas aí a gente fala assim, olha, então vai lá, lê tal livro, daí passa uma semana, e aí, você leu o livro? Não. Daí a gente dá outra direção, então, vai lá, a palavra fala que você tem que perdoar, assim, assim. Depois de 2 semanas você vai conversar. E aí, como é que tá? Ah, não, eu quebrei o pau, eu briguei com a pessoa. Mas a palavra fala pra você perdoar, né? Tipo assim. E eu sei do que eu tô falando, porque a vida inteira eu fui uma pessoa desobediente e rebelde. A vida inteira eu desrespeitei os meus professores, eu nunca honrei meus pais quando eu era adolescente, eu fui uma péssima filha adolescente. Eu não respeitava os meus patrões, eu ficava batendo boca com eles. Enfim, eu era rebelde, eu batia a boca com todo mundo, eu desobedecia todo mundo. Mas o que acontece? Minha vida só andava para trás. Eu estava sempre andando em círculos, em círculos, em círculos e não sabia por quê. Então, hoje, conhecendo a importância da obediência da palavra, eu sei por que minha vida só andava para trás. Né? Porque eu fazia tudo errado, eu fazia tudo fora da palavra, eu não buscava direção para as minhas atitudes, enfim. Eu fazia o que eu queria na hora que dava na minha telha e pronto. Só que eu não conhecia Deus, eu não tinha Jesus, eu não tinha o Senhor chamado Jesus a quem eu entreguei a minha vida, mas agora eu tenho. Então, a gente vê muitas pessoas cristãs que entram dentro da igreja, professam Jesus como Senhor, mas que não obedecem, simplesmente não obedecem. E daí a vida da pessoa fica empacada para sempre, assim. A gente vê a pessoa que não vai para frente, não se posiciona, não obedece a palavra, não obedece pastor, não obedece liderança, enfim, ela faz o que ela quer. Será que Jesus realmente é o Senhor na vida dessa pessoa? Não quer dizer que a gente não ama, não quer dizer que a gente não quer cuidar. Se for para falar 1000 vezes, a gente fala 1000 vezes. Se for para orar 1000 vezes, a gente ora 1000 vezes. Não tem problema. Mas isso que eu tô falando é pro seu bem. Quanto mais cedo você entender a importância da obediência, a importância de você seguir a palavra de Deus, você mesmo que vai ser beneficiado com isso, não é a gente, sabe? Então, eu creio assim que essa questão da obediência é um clamor no coração de Deus. A gente precisa obedecer a Ele. Não tem como a gente querer dizer que ama a Deus e ficar desobedecendo. Então, eu queria deixar mesmo essa reflexão para você pensar como que tem sido a sua vida, como que tem sido a sua obediência em relação a Deus, em relação ao que a palavra te diz, se você tem obedecido ou se você faz tudo conforme dá na sua telha, a hora que você quer. Se você tem sido essa pessoa teimosa, se você tem sido uma pessoa de coração duro, uma pessoa insubmissa, ou se você tem sido mesmo uma pessoa com quem Deus pode contar. Deus, ele tem preparado o remanescente, né? Então, a partir do momento que ele traça uma estratégia, que ele traça um plano,
O que ele espera é que os seus filhos obedeçam a esse plano. O que ele espera é que seus filhos sejam submissos a ele, que seus filhos estejam debaixo de bênção. E muitas vezes a desobediência ela tem roubado essas bênçãos do povo de Deus. E as pessoas ainda ficam metendo o dedo na cara de Deus. Quando que vai acontecer a minha promessa? Então, às vezes, enquanto a gente não der certos passos de obediência, Deus ele não vai conseguir liberar essas promessas para nós. A gente não pensa que eu sou perfeita, que eu obedeço tudo, mas eu estou tentando. Quem me conhece sabe que eu estou tentando no fundo do meu coração. E às vezes a gente erra, às vezes a gente cai, às vezes a gente patina, mas dá para perceber a diferença, gente, é sério mesmo. Os seus pastores não são bobos, a sua liderança não é boba, dá para perceber a sua disposição em obedecer, ou dá para perceber se você é aquela pessoa que a gente só vai ficar gastando saliva mesmo e que não vai para frente, tá, gente? Infelizmente, eu tô falando isso com tristeza no meu coração, mas dá para perceber. Então, se você é uma dessas pessoas, se arrependa mesmo, sabe? Coloque o seu coração diante de Deus, porque a minha vontade, a minha oração é que você venha usufruir de todas as bênçãos de Deus que já estão liberadas para você, mas certas bênçãos, elas estão condicionadas à obediência mesmo, tá? Então, que você fique aí com essa reflexão, com essa correção de Deus, assim, na verdade. E esse vídeo, assim, eu tava acordada de madrugada e Deus começou a falar comigo a respeito disso, a respeito dessa desobediência. E esse versículo que ele trouxe muito forte no meu coração. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? E eu imagino a tristeza de Jesus falando isso. Porque eu também fico triste quando eu dou uma orientação para uma pessoa e a pessoa não segue. E eu sei que ela não seguindo vai dar tudo errado. E ela vai lá e teima e faz e sofre. Então, eu imagino o clamor de Jesus, eu imagino a dor de Jesus olhando para o povo dele, que fala que é dele, que fala que ele é Senhor. Ele olhando e falando assim, por que vocês não me obedecem? Por que vocês não me obedecem? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu falo? E vocês não fazem o que eu mando? Sabe? Então, que isso gere temor no seu coração. Não temor de homens, não temor de você seguir uma religião, de você seguir regras, mas um temor de você estar obedecendo ao seu Jesus a quem você chama de Senhor. Tá? Eu espero que essa palavra tenha gerado arrependimento no seu coração. Eu espero que realmente você não seja, encontrado entre essas pessoas aí que desobedecem ao Senhor indiscriminadamente. Tá bom? Que essa palavra venha ficar no seu coração. E é isso. Deus te abençoe.